Olá, pessoal, tudo bem? Queria dizer que é uma honra a gente preparar essa mesa para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas experiências sobre o PIBID como uma forma de mover o mundo. E antes de eu apresentar a nossa mesa aqui, é que a gente decidiu não fazer uma mesa com dois mediadores ou mediadoras, mas a gente queria fazer uma conversa. Queria agradecer a todos os parceiros e parceiras do 4º Seminário e Mostra de Dança DANCEP. Queria agradecer à Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, à Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná, à SET, a Superintendência Geral de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, e a Unespar, principalmente aos programas, né, ao Escritório de Relações Internacionais, agradecer ao mestrado profissional e ao mestrado em Cinema e em Artes da Unespar, né, e agradecer a Cíntia, que é a nossa coordenadora ali do PIBID, esse programa que é tão importante nas nossas ações como docentes, mas é importante para a formação dos nossos acadêmicos também. E agradecer ao Teatro Guaíra por mais essa parceria aí que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o PIBID. Então, eu vou ter a honra de ter aqui comigo nessa mesa a professora Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Né? A professora Cíntia e a professora Maura, onde a gente vai conversar. Eu vou começar com a primeira pergunta, como nosso disparador inicial, de que forma como o PIBID entrou na ação docente de vocês? Como que ele entra na escola e quais são os primeiros contatos que vocês têm com esse programa, né? E como que a gente pode olhar para ele também na perspectiva nos próximos 10 anos, mas eu acho que a gente pode começar falando desse primeiro contato. Então, eu acho que a gente pode começar ali pela professora Cláudia, depois a professora Maura e a professora Cíntia aí, compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Gente, um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa história linda que eu tenho no PIBID, especificamente no PIBID de dança. A minha formação não é em dança, a minha formação é em artes visuais, mas eu sempre fui uma apaixonada pela dança. Nunca fui bailarina, mas sempre gostei muito de me mover e de dançar. Então, o PIBID entrou na minha vida no ano de 2014, quando eu procurei a FAP, porque eu sempre tive um trabalho de dança na escola. E eu sentia que eu não dava mais conta de fazer aquilo sozinha. Eu precisava de ajuda. E nesse momento, eles estavam procurando parceiros, professores de arte da escola pública, para desenvolver o PIBID. Eu não conhecia o PIBID. Então, foi assim, foi uma coincidência maravilhosa e genial. E aí eu conheci a professora Sheila e a professora Gisele, que eram as coordenadoras na época, e nós começamos essa parceria no Colégio Ângelo Gusso, onde eu tinha um padrão do Estado, né? E começamos, então, esse trabalho lá, e foi, assim, um encontro muito feliz, tanto da parceria com a professora Sheila e a professora Gisele, como com os alunos com os acadêmicos, na verdade, que estiveram lá comigo, né? Hoje eu tenho notícias deles, os acompanho por Instagram, por Facebook, e algumas conversas pessoais também, e fico feliz de vê-los atuando já na escola pública, alçando voos aí maravilhosos com a educação. Então, assim, é um grande prazer fazer parte do PIBID e de fazer parte da formação desses docentes e fazê-los assim viver uma experiência genuína dentro da escola pública, e incentivando que eles façam essa escolha, porque a escola pública é fundamental para o nosso país, né? Então é um grande prazer. Maura, e você, como é que foi essa aproximação com o PIBID? Eu, com a professora Cláudia, também fui convidada e fui conhecer o projeto PIBID em 2014, com a professora Vivian, da Unespar,
E foi a minha primeira experiência, era artes visuais e artes visuais. No ano de 2020, nós fizemos, né, uma parceria, dança e artes visuais. E eu quero primeiro agradecer a oportunidade à professora Cíntia, né, à Unespar, ao Fernando, né, porque eu tenho aprendido muito com os meus pibidianos, que são alunos extremamente dedicados, participativos e que me movem, né? Eu me movo literalmente nas aulas com eles, junto com eles, e não é só o mover do corpo, é o mover da mente também, que é o mais interessante. E essa experiência dos alunos no ensino remoto, que a gente também não conhecia, ela tem se mostrado positiva no sentido de que nós continuamos as pesquisas, nós continuamos as reuniões, os alunos trazem as dúvidas, eu também pergunto a eles muito, porque os jovens têm mais facilidade em conhecer os equipamentos eletrônicos, então tem sido uma troca muito positiva. Muito obrigada, e que o projeto se estenda por muitos e muitos anos, porque ele é fundamental para a formação do futuro docente. Primeiramente, obrigada, né, Fernando, pelo convite, e estar aqui com vocês é maravilhoso, porque é uma parceria que chega a ser um casamento, eu acho, né? Eu conheci a Maura esse ano, né, mas o Fernando e a Cláudia, a gente já teve essa parceria há uns anos atrás. Eu conheci o PIBID através da Sheila e da Gisele, né, e elas me convidaram porque eu estava começando, eu acho que já estava um tempo no estágio supervisionado da faculdade, né, e elas me trouxeram esse convite e eu aceitei, né, e a gente ficou muito tempo num trio, né, a gente ficou num trio, e foi maravilhoso, porque eu não tinha esse conhecimento tão profundo dentro das escolas, né? Eu fiz a faculdade, eu tive algumas disciplinas, né, na época da minha faculdade dentro da escola, mas foi bem o início ali, e foi maravilhoso porque a Sheila e a Gisele, elas foram me introduzindo essa questão de trabalhar com os alunos. E o que eu acho mais interessante, né, é que os alunos trazem muitas coisas, né? A gente não precisa ser aquele coordenador ou supervisor, né? Eu acho que vocês também têm essa experiência, de que vai trazer, não, vocês vão fazer isso. Eles trazem, é uma troca, é um caminho de mão dupla muito, muito, muito interessante. Então, desde quando eu estava no PIBID, daí eu fiquei, eu acho que 3 anos, né, e retornei agora, esse aprendizado, ele vem com eles também. Então, eles trazem muito dessa bagagem acadêmica, eles trazem isso para o PIBID, né, e trazem isso para a escola. E os supervisores dão essa bagagem da escola, né, então, isso casa muito bem, né. E a gente tem encontros semanais, né, semanais com eles, e os supervisores também. Então, essa troca é semanalmente, né, semanalmente. É uma paixão, eu acho que muitos saem do PIBID apaixonados, os alunos, eu acredito, né, eles não são obrigados a ficar até o final, então quem está ali é porque se apaixonou mesmo pela docência dentro das escolas, né. Então, esse é meu caminho, né, dentro do PIBID, e eu mais aprendo do que eu me dou, assim, né? Então, em relação a conhecimento mesmo, né? Então, eu acho que a grande aprendizagem disso é a troca de conhecimento, deles como acadêmico e nós como receptores desse estudo, dessa bagagem deles também, né? Não só nós. Gente, sabe que é lindo ouvir a trajetória de vocês, porque eu vou na minha, né, no meu primeiro contato com o programa, porque eu vendo aqui, eu tenho uma gratidão, um respeito enorme pela professora Sheila Massaneiro, pela professora Gisele, assim, porque são profissionais que me formaram,
me formaram tanto na universidade, a professora Gisele como minha colega de turma, e a professora Sheila como nossa professora. E foi muito bacana que, quando nós éramos acadêmicos ainda, a gente tinha e temos ainda a professora Sheila como uma referência de atuação do ensino da dança dentro da escola. E eu me lembro dos nossos estágios. E daí eu me pego, anos depois, em 2012, se eu não me engano, 2013, eu lembro que eu estava finalizando o programa de mestrado, e daí eu entrei no primeiro momento no PIBID com uma ação voluntária, né, para participar junto com a professora Dani na escola, e daí depois eu encabecei, mas eu participei da construção do primeiro projeto lá com as professoras, e foi uma experiência tão linda, e foi o meu primeiro contato no qual eu consegui perceber que a formação do professor e da professora que está dentro da escola, ela pode ser permanente, e ela pode vir de diferentes vias, né? E essa via de vir com a troca com esses jovens, né, que estão ali na academia, e ao mesmo tempo você rever a sua ação prática dentro da escola, olhar para o que eles estão estudando, e eu achei mágico, né? E como bem a Cíntia colocou, eu achei apaixonante, né? E depois você passa, além dessa paixão, desse casamento bem-sucedido que é esse programa, eu penso que ele vai superar um plano de governo, mas ele vai entrar para o processo de formação permanente dos nossos docentes. Então, acho que o PIBID ele traz essa fonte, essa essência. E uma outra ação que, para mim, no meu contato com o PIBID, eu acho que o DANCEP, ele chegou onde ele chegou, com 10 anos de existência, porque desde o do terceiro ano do DANCEP, a gente teve essa parceria com os PIBIDianos e com as PIBIDianas. Então, esses acadêmicos, que horas eles se confundiam, tanto como estudantes da universidade, como fazedores, participantes do DANCEP, e eles sempre estavam nesse circuito, né? Eu entro na faculdade, eu participo do DANCEP, eu atuo no DANCEP também como integrante do projeto, eu atuo como professor ou professora. Então, eu posso dizer que a história do próprio DANCEP é uma história de vivências do PIBID. E eu falo isso com tanto orgulho, porque hoje os professores que contemplam a nossa grade de profissionais do DANCEP foram profissionais formados pelo PIBID, né? E como a Cláudia bem trouxe, isso é tão valoroso, isso é tão enriquecedor, tanto para os estudantes, porque eu cansei de ver várias conversas. Olha, ontem você era aluno do DANCEP, você está aqui numa outra turma agora como professor PIBID, porque a gente coloca eles como professores e professoras mesmo, de atuação na escola, né? Eu sempre brinco com eles vão para o fogo mesmo, eles vão fazer junto. Isso é a escola. E é lindo que você vê ali a paixão surgindo, e sendo uma escolha real, né, pelo PIBID. Eu acho que tanto a Cláudia, quanto a Cíntia, quanto a Maura, vocês também têm essa relação com outros estudantes, como a Cláudia trouxe. Mas é fantástico quando você olha um programa de tamanha envergadura que muda o contexto da própria escola. Então, acho que o PIBID ele tem essa relação de paixão, de uma formação permanente, tanto nossa como professores atuantes, e ao mesmo tempo contribuir na formação desses outros colegas, futuros colegas de profissão. Então, acho que eu acho que a grande sacada desse programa é isso. Hoje a gente tem a residência pedagógica, você tem outras formas, mas eu acho que o PIBID é um programa que ele tende a ficar, porque ele apresenta uma formação em locus mesmo, e, além de tudo, ela contribui para que esses acadêmicos escolham ser esse universo que eles querem atuar, né? Porque eu acho que todos nós aqui temos experiências tão significativas desse processo de troca, de compartilhamento, de coexistência ali com os nossos estudantes, que é fantástico. Então, eu acho que eu posso dizer que eu estou, esse ano, no PIBID há muitos anos, né, transitando sempre entre ser voluntário do programa, ser supervisor efetivo, e esse movimento de fazer parte desse universo da formação me forma como artista, me forma como professor também. Isso eu acho brilhante, né? O que vocês acham que a gente pode trazer também como experiência dessas relações que a gente estabeleceu aí no programa?
Gente, eu me lembro de alguns alunos, de alguns acadêmicos, que chegaram para trabalhar comigo no PIBID e que mal olhavam para frente. Tamanha timidez desses alunos. E como o Fernando falou ali, a gente realmente os coloca no fogo, porque eu entendo que o PIBID está ali para realmente fazê-lo viver aquela experiência. Então, os pibidianos que trabalharam e que trabalham comigo, eles participam de todos os momentos da efetivação da educação. Então, eles participam comigo do planejamento das aulas, do planejamento anual, do trimestral, o que a gente escolhe, das aulas, do material que a gente vai usar nas aulas. Eles elaboram as atividades diárias, eles elaboram as provas, eles corrigem as provas e as atividades, eles fazem comentários particulares para cada aluno que entrega uma tarefa, porque eu acho que isso é muito rico, sabe? Quando o aluno te entrega um trabalho plástico, ou um trabalho coreográfico, ou um trabalho corporal, ele espera alguma coisa de você. Ele quer saber da tua aprovação, da tua desaprovação, até para que ele cresça, né? Então, eu acho que é importante que o aluno receba isso. Então, essa experiência que eles têm de viver o dia a dia da escola é riquíssima, sabe? É rico no sentido da experiência que eles têm com os alunos, né? Do vínculo que eles estabelecem com os alunos, porque eu acredito muito nisso, acredito que a educação se efetiva de forma mais fácil quando eu realmente estabeleço um vínculo afetivo com o meu aluno, e eu acredito que nós, professores de arte, temos, talvez, um pouquinho de responsabilidade a mais nesse sentido, porque nós trabalhamos com o lado sensível deles, né? Com o lado expressivo, então a gente tem ali um pouquinho mais de responsabilidade, me sinto assim, e esse vínculo que eles estabelecem, gente, é maravilhoso, né? Porque eles veem o aluno crescendo, e crescendo não assim, uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte, que em arte eu não posso comparar um aluno com o outro, o quanto um evoluiu e quanto o outro evoluiu, mas ele consigo mesmo, o que ele fez na primeira tarefa, e o que ele fez na segunda tarefa, e o que ele acrescentou na terceira, e isso em arte é muito gostoso de ver o quanto eles vão se soltando, o quanto eles vão se entregando mesmo para os trabalhos que eles fazem. Então, assim, eu acredito que um acadêmico que participa do PIBID, um ou dois anos, e depois, sei lá, dá continuidade na residência pedagógica, ele é completamente diferente do aluno, do acadêmico que não participou do PIBID. O PIBID, ele traz uma riqueza de experiências que não vai ser vivido em qualquer outro programa. Principalmente no estágio, né? O estágio, ele é muito pontual, né, queridos? Ele acontece num determinado momento, e o PIBID não. O aluno acompanha uma turma do início ao final do ano, todas as etapas que essa turma vai passar, ele participa, efetivamente participa. Então, assim, ele vê no final do ano o quanto ele contribuiu para aquele aluno, do quanto ele começou, como ele começou, e o quanto ele se desenvolveu, e o quanto ele está diferente, o quanto ele está culturalmente acrescido, né? Maior, porque eu acredito também que a nossa disciplina de arte, ela está ali para ampliar o universo cultural dos alunos. E o PIBID é a vivência disso. É a experiência de você viver isso no dia a dia. E assim, quando os meus alunos, por exemplo, agora no ensino remoto, quando os acadêmicos não estão, quando os PIBIdianos não estão na aula, eles sabem que eles participam de uma aula por semana, ali, né, no Meet. Mas eles dizem assim, ai, prof,
que pena que fulano não está aqui hoje, né? Ele ia gostar tanto de ver essa tarefa. Ele ia gostar. Prof, na próxima aula que o fulano estiver aqui, eu posso mostrar o meu desenho para ele? Ou eu posso mostrar o que eu construí corporalmente, a mímica que a gente... Posso mostrar? Pode. Então, assim, eles realmente fazem parte do dia a dia. Crescem junto com os alunos. E isso é uma coisa que não tem preço, gente. Não tem preço mesmo. Acho que me estendi, né? Perdão, eu me empolgo mesmo. O PIBID me empolga. Não, por favor, Cláudia, se empolgue, porque eu acho que tudo que é bom para a escola e que promove o mover da escola, não para ser só diferente, mas para atender a humanização das pessoas, a gente tem que se empolgar, né? Mas isso que você trouxe é muito importante. E é lindo ver essa permanência e esse desenvolvimento, que é justamente quando a gente fala em formação docente, principalmente a inicial, isso tem que acontecer. É porque tem dimensões da escola, antigamente a gente chamava de dimensões oculta, currículo oculto, né? Que ali ela se materializa no dia a dia. Quando o aluno chega atrasado, o que é um plano de trabalho docente? Como é que você faz para fazer uma escolha de conteúdo? Como é que você olha as múltiplas culturas, né, e as múltiplas realidades sociais que se apresentam ali na escola? E essa vivência, gente, ela acontece no dia a dia, né? Eu gosto muito do Larossa, quando ele vai falar, vai significar experiência. Essa experiência é só no fazer, né? É no vivenciar, é no presenciar essa questão, né? Eu acho que o PIBID traz essa questão. E até a tua fala me lembrou, vendo a professora Cíntia aqui conosco, lembrei o período que eu era acadêmico, né? Eu não queria falar que eu fui aluno da professora Cíntia, porque a gente tem quase a mesma idade aqui, né? Mas uma coisa que é fantástica, como a gente passa por uma fase que o Kunova vai trazer isso com bastante propriedade, que a gente começa a reproduzir as experiências significativas que nós tivemos com os professores durante o período da nossa formação. E daí eu me lembro das aulas da Cíntia, e tinha uma disciplina que ela ministrava para a gente, que era de repertório. E a gente se matava nessa, porque era muito trabalho, muita ação, era muita vida na disciplina. E daí eu me pego hoje nas minhas atuações docentes, principalmente com os aportes dos PIBidianos, fazendo as mesmas coisas. Daí eu me pergunto, e às vezes a gente brinca assim, de falar, isso aqui eu fazia lá no repertório com a Cíntia. Era esse vídeo, a gente tinha que mostrar isso, era isso dentro disso, era esse encaminhamento, e a gente conseguia gerar uma complexidade estética que era fantástica. Então, essa experiência é fabulosa, tanto para os nossos alunos da escola, para eles que vão mapear e tatear e significar o que é essa potência da escola, né? E daí eu fico até me questionando, Cíntia, se você percebe isso na academia, essa diferença desses estudantes que vivenciam o PIBID e os que não vivenciam, porque você continua no processo da formação deles, né? Então, a Cláudia falou um ponto bem importante, né? Porque, assim, o estágio, ele vai fazer tantas regências, por exemplo, observação, regência, assistência. Mas o PIBID, ele é ao longo dos 2 anos, 1 ano e 6 meses do programa, né? E eles vivenciam a parte do professor, não só a parte em relação professor-aluno-conteúdo, não só a parte da docência, né? Então, essa parte que a Cláudia fala, que é conteúdo, que é plano de aula, que é entender o conteúdo com aquilo que eles podem trazer, né, da dança para aquele conteúdo, né? Então, assim, isso que é o mais rico, né? Eu lembro que quando eu comecei lá no Ângelo Gusso, né, que eu ia muito na escola da Cláudia, a Cláudia trazia o conteúdo daquele bimestre, ou daquele mês, ou daquelas 2 semanas, e os PIBidianos, eles transformavam aquele conteúdo numa magia para os alunos, né? Eu nunca mais me lembro do dragão que eles construíram, ou né, enfim, do baile de máscara, enfim. Então, eles conseguem trazer o conteúdo, né? Eles conseguem transformar aquele conteúdo, né? É claro que e tem diferença, sim. O aluno ele vai mais experiente para o estágio nas escolas formais do que aquele aluno que não teve o PIBID.
né? Isso é fato, né? Eles conseguem administrar melhor o estádio e as regências, enfim, conseguem fazer melhor do que tem mais visão, né? Porque vivenciaram isso, passaram um ano e pouco vivenciando. Então, assim, eu acho bem importante, né? E o que é bacana também, Fernando, é que eu estou vendo cada vez mais eles trazendo o aporte acadêmico dentro também do PIBID, né? É muito mais do que da outra vez, eu acho, dos outros anos. Eu acho que agora eles estão trazendo uma bagagem mais acadêmica mesmo, né? E transformando isso para dentro das escolas, né? E esse vínculo que a Cláudia fala dos alunos, ele é real, ele é bem real, porque os alunos são apaixonados pelos PIBIdianos, pelos professores PIBIdianos, né? Eles são apaixonados, né? Por essa relação que os PIBIDs trazem dentro da sala de aula. Então, tem diferença, sim. Mas essa paixão que você trouxe, né, Cíntia, faz a gente pensar a nossa própria escolha docente. Minha, como profissional, como artista, né? E eu acho que o PIBidiano, ele ajuda, porque a escola, não dá para a gente romantizar a escola, porque a gente tem muitas dificuldades, e como a gente se depara com uma realidade que nem sempre é uma realidade de afeto sensível dos nossos estudantes, a gente também traz, principalmente como a Cláudia bem trouxe, a gente cuida da sensibilidade no processo de formação dos nossos estudantes, né? Então, isso também nos afeta muito. E eu acho que essa paixão que você trouxe dos nossos estudantes me leva a pensar que, por mais que eu tenho pouco tempo de docência, mas nesses últimos 15 anos de atuação dentro da escola, a gente vai tendo grandes oscilações de se questionar se esse é o meu lugar mesmo. Porque ao mesmo tempo que é mágico você ensinar, que é apaixonante você fazer parte da formação do estudante que está ali com você, também a educação, ela tem passado por processos de ressignificação, que nem sempre o professor ele é visto como importante na formação das pessoas que passam. E aí uma ação que o próprio PIBidiano traz, ao meu ver, para a gente, é esse respirar. Olha, vale a pena, né? Porque, querendo ou não, o dia a dia da escola, a rotina diária da escola, ela é massacrante. Porque um professor de arte, hoje, gente, ele tem muitas turmas, e não é porque o professor não dá conta, é porque, humanamente, se você pensar que você vai ter 30 turmas, com uma aula por semana, se você só pegar os terceiros anos hoje, você não vai ter condições cognitivas até de saber o nome de todos os alunos, porque você, num dia, você vai passar por 10 salas de aula, né? Então, assim, a qualidade do trabalho, ela não acontece, não é por culpa do professor ou da professora, ele é por culpa de um sistema que não dá o mínimo de condições para que você possa atender aquele indivíduo que está ali na tua frente, aquele cidadão de forma com qualidade. Você precisa ter isso. E daí, o que os PIBidianos nos mostram? Que a gente não pode perder aquele brilho no olhar. Porque tem hora que a gente tem que colocar um óculos escuro mesmo, né? Mas os PIBidianos traz isso. E eles trazem uma outra coisa, pelo menos comigo, que eu não sei como é que isso bate em vocês, como isso afeta vocês, é que a gente pode pensar muito diferente no mesmo conteúdo, né? A gente pode pensar muito diferente de como acessar o estudante, né? E, por outro lado, a gente vê tantas coisas legais que a gente faz, quantas metodologias próprias a gente desenvolve, né? Que é fabuloso. Daí eu até me lembrei agora de uma situação com o PIBID, a gente estava numa aula de expressão corporal, e a gente teve um estudante que não estava legal, e eu lembro que esse estudante começou a chorar, e eu lembro que eu só olhei para o PIBID e falei assim, segura as pontas aí que eu já volto. E o desespero, como o PIBidiano me olhou, eu falei assim, vai, segura as pontas aí, e estava iniciando o processo, a gente tinha feito o planejamento de aula, a gente tinha preparado a aula, que eu já volto. E eu saí, ele ficou com todos os estudantes na sala, e ele me olhou assim, pelo amor de Deus,
não me deixa aqui sozinha. Eu falei, segura que eu preciso resolver isso agora. E a gente está numa parceria, eu vou resolver. E eu saí com o estudante para o lado de fora da sala. Quando eu voltei, o estudante já estava se reorganizado, consegui entender, dar o suporte, porque ser professor é isso também, né? Eu vi aquela acadêmica ali dando um show, e naquele momento eu parei e eu assisti, porque eu saí com medo para atender aquele estudante, falei, meu Deus, o que será que vai acontecer ali, né? Mas eu precisei, e eu tinha confiado, porque pô, a gente sentou, a gente discutiu a aula junto, a gente preparou, e quando eu voltei, eu vi aquela jovem transformada ali, conversando com a galera, fazendo as atividades, e um conteúdo que a gente programou de um jeito, ela achou uma outra estratégia daquilo acontecer, que eu achei brilhante. Daí eu fiquei me pensando, como é importante a gente também dar outras frentes no processo ali, né? E como é importante a gente criar outras ações para o processo dos próprios estudantes. Então, isso me veio muito forte agora, de pensar nesse momento. Eu vejo a Maura com o trabalho trazendo os estudantes a pensar pela ótica da linguagem visual, porque a gente se forma em medicina, né? Mas a gente dá conta do olho, de cirurgia geral, da neurologia, né? O professor ele se forma em dança, no meu caso. E a professora Mara, tanto a professora Cláudia, em artes visuais, né? Mas a gente tem que dar conta desse outro universo, né? Que nem sempre contempla a nossa formação. Então, isso para mim é muito rico, né? E eu fico imaginando até a própria Maura, que também a gente gera outras formas de produzir o próprio conhecimento, quando a gente tem essa experiência de troca com eles, né? Sim, os bibidianos que estão na minha turma, depois de toda a aula, nós discutimos ali, né? Fica conversando ali 1 hora, às vezes meia hora, dependendo do dia, se tem alguma reunião ou não. E eles, como a Cláudia e a Cíntia falaram, eles também criam laços com os alunos, porque eles falam, professora, você percebeu que tal aluno hoje não fez, não apareceu, não entregou, porque é isso, o PIBID, ele participa da aula, ele participa da construção da aula e depois da análise da aula. Então, aí eu pergunto, como é que a aula foi hoje? Ah, professora, hoje foi mais ou menos, não foi tão, assim, não foi tão receptivo por parte dos alunos. Então, a gente vai buscar estratégia para que na próxima aula, e eles sempre participam. Nós fazemos aquecimento, nós fazemos relaxamento nas aulas, em todas as aulas, né, agora, nessa volta à aula híbrida, os alunos estão muito ansiosos. E essa ansiedade se reflete até na aula virtual. Então, a gente abre a aula, depois do recreio, como se nós estivéssemos no colégio, eles fazendo um relaxamento. E a aula vai, eles abrem a câmera, coisa que às vezes eles não fazem comigo, eles fazem com os PIBIDs. Se o PIBID falta, eles falam, professora, cadê a Eika, cadê a Jack, cadê o Carlos, cadê o Jonathan, cadê não sei quem? Eu falo, calma, vai entrar depois do horário. Agora eles já sabem, né, que eles têm um horário para entrar, tem um horário para sair. E quanto ao estágio também, a mesma coisa. Eu, como professora, consigo observar o meu PIBID evoluindo, mas eu não consigo observar o estagiário. Essa observação eu não tenho, porque ele vai acompanhar a aula, faz aquelas aulas que ele tem que cumprir como estágio obrigatório, mas eu não o acompanho. Eu vejo o PIBIdiano como um professor pesquisador, porque a aula seguinte ele vai ter que trazer um resultado, na aula anterior ele vai ter que trazer uma análise, a aula que ele vai ter que ministrar, seja um exercício, seja uma prática, seja uma leitura, arte, visual e dança, ele tem que fazer também, junto comigo, com os alunos, ele participa das atividades que eu faço na sala, né, eles são obrigados a fazer, se é desenho, eles têm que fazer desenho, se é pintura, eles têm que fazer pintura, mesmo que virtual, com o material que eles têm, mas eles participam, e eu acho isso fantástico. E também isso me faz pesquisar mais, eu já gosto de modificar a aula, e eles percebem a mudança até da aula do semestre passado para esse.
trimestre, né, que agora é trimestre, eles conseguem perceber a minha mudança, eles conseguem perceber se eu também não estou muito bacana naquele dia, porque tem dias que a gente também está cansado, né? Então eles falam, não, professora, deixa que eu faço isso, faço aquilo, eu projeto, eu pesquiso. Eu acho muito bacana, acho muito interessante e acho que deveria, a única falha que eu vejo é que são poucos alunos. Eu acho que o PIBID tinha que ser estendido a mais alunos. Mais alunos deveriam ter a oportunidade de participar desse programa. É isso. Antigamente era mais, né? Antigamente eram 24, mas aí toda uma política, né? A gente passou por um momento bem difícil de saída do PIBID, voltou o PIBID, então é complicado, né? Então foi uma batalha, assim, ainda está sendo, né? Porque vira e mexe você tem ruídos aí de que a gente tem que lutar pelo PIBID, né? Mas o que eu queria falar com tudo isso, só deixar aqui, trazer, né, para complementar só, que eu acho que os PIBIDianos dentro da faculdade, quem é PIBID, né, quem passou pelo PIBID, né, e quem não é do PIBID, eu acho que a autonomia que esse PIBIDiano tem, porque os supervisores, né, Cláudia, Maura, Fernando, todos, enfim, de todas as áreas, eles dão essa liberdade para o PIBIDiano. A liberdade no sentido assim, aquela liberdade onde você constrói aquele conteúdo e você, né, não, vamos fazer assim, essa ideia está ótima, ou é claro, tudo com uma supervisão, né, mas eles têm autonomia de fazer essa relação, né, não é só um ajudante na sala, não, ele não é só um ajudante para a Cláudia dá o conteúdo e eu vou te ajudar, não, eles têm autonomia completa de todos os supervisores de estar não só acompanhando, é estar realmente fazendo aquele conteúdo acontecer, né? E muitas vezes da ideia deles, porque eu vejo nos grupos, né? Aquela vez que foi a palhaça, né? Enfim, os desenhos, né? Então, assim, eu acho isso, esse mercado depois para eles já é comum. Então, se eles quiserem fazer um concurso de PSS, para eles já estão em casa. Não é um bicho de sete cabeças, né? Do que aquele que não vivenciou, que sai da faculdade, que até quer, até gosta, né? Fez o estágio, por exemplo, no ensino formal e gostou. Não, eu quero ser professor porque essa experiência do estágio. Mas ele vai fazer o concurso, ele não vai estar tão em casa quanto aquele pibidiano. Se fizer um concurso de PSS, ele já vai estar inserido ali, né? Até no sistema de chamada, sistema de conteúdo, sistema dos livros, sistema de tudo, né? Então, essa autonomia que vocês dão, que vocês supervisores dão, é muito bacana. É uma autonomia supervisionada? Mas é uma autonomia. Cíntia, isso que você está trazendo é rico, porque quando nós, pelo menos, a gente apresenta eles como professores. São professores, a nossa aula é uma aula compartilhada, e nós somos professores. Então, com a turma tal, nós somos em 3 professores, é lindo de ver que às vezes você pega uma professora e fala assim, ó, professora Sabrina, e daí é a primeira vez que eles escutam, né, nós chamando os PIBIDs como professor, e daí parece que o corpo deles muda, assim, parece que ele passa a ter um outro volume, e isso é muito legal, porque os estudantes também podem, e esse som de professora, professor, né, e dá essa responsabilidade. E esse exercício da liberdade que você trouxe, que eles fazem com a gente, é também um exercício da liberdade do pensar docente para a gente. Porque a gente não se sente tão sozinho ali, né? Porque daí isso é, de fato, uma educação que coloca professor e estudante no mesmo patamar para descobrir o conhecimento, sem medo. Claro que nós, professores, temos um domínio do mundo no sentido de uma vivência maior que os nossos estudantes. A gente já tem uma experiência naqueles saberes que a gente está propondo ali para a gente trilhar. Só que, no entanto, é mágico também e enriquecedor quando você tem essa liberdade de criar, quando você tem essa liberdade, que eu acredito que seja o processo emancipatório de verdade, porque o desenvolvimento crítico acontece, a percepção do todo ela ocorre, os sentidos são colocados em xeque,
e são reorganizados. Então, isso tudo é um exercício para a gente também, como docente. E eu acho que é o melhor sistema de educação continuada que se tem. Porque eu vejo, Léo, vou pegar um exemplo de uma PIBID. Eu lembro que a Rafinha falou, Fer, ó, eu li esse texto na aula tal, na disciplina tal, dá uma olhada que eu lembrei daquilo que a gente discutiu. Falou, nossa, eu não conhecia essa autora ou esse autor. E ela traz, e a gente discute ali, olha, fiz essa prática lá, o que você acha da gente fazer isso? Eu falo, nossa, que legal. Então, é um movimento de retroalimentação. A gente contribui com a nossa experiência de estar dentro da escola, com a formação deles, mas eles também contribuem com a nossa formação, né? E tem uma coisa que é linda, eles oxigenam a escola, gente, porque ali a gente tem a oportunidade de sair literalmente da sala de aula, de ocupar o espaço geográfico da escola como um todo. E a gente pode voar. Eu lembro que quando a gente conseguiu fechar uma parceria para que os nossos primeiros PIBidianos fossem viajar com a gente para apresentação na Europa, como isso foi importante a gente conseguir documentar, mostrar a importância, porque ele fez parte do processo de criação, né? Ele fazia parte, e porque ele estava em dois lugares, o lugar como também estudante, o lugar da universidade, e esse terceiro lugar que era o de ser professor PIBID, né? Então, esse movimento é enriquecedor para a escola como um todo. E a partir do PIBID, que daí eu acho que eu posso ir para uma questão para a gente poder pensar juntos, nós estamos fazendo parte de um evento que é pensar a dança nos próximos 10 anos. E eu me pego pensando que daqui 10 anos todos nós ainda estaremos atuando na escola, né? Eu acho que a gente ainda vai estar na atuação docente. Eu fico imaginando, e até convido vocês a pensarem juntas, como é que será que vai estar esse programa daqui 10 anos? Como que ele vai impactar essa escola? Eu espero que ele tenha se estendido para mais alunos, eu espero que ele esteja atuando em diferentes áreas. Eu espero estar com uma sala com PIBIDs, né, experimentando, aprendendo, ensinando. É o que eu espero, é o que eu desejo. Eu acho que cada vez mais a faculdade, né, a universidade, ele vai dando asas e vai dando suporte para esse aluno, né? E se a gente tiver esse PIBID daqui a 10 anos, eu acho que ele vai acompanhar esse crescimento, né, da universidade, enfim. Eu espero que tenha PIBID também, né? E espero que seja mais complementar, sabe? Seja mais amplo. Eu não sei ainda dizer como, mas uma amplitude maior. Mais alunos, né? Talvez mais campo de trabalho, talvez não só em escolas, talvez em outros, não sei. Uma diversidade talvez maior. Não sei daqui a 10 anos, né? Porque tem todas essas agendas da ODS, talvez sabe, trazer em outras áreas que não seja só, mas até para ajudar essas questões, né, dentro da escola, né, ampliar fora para trazer dentro, não sei, eu estou aqui talvez articulando uma coisa, né, então eu acho que daqui a 10 anos, eu acho que vai ser ampliado, esse conhecimento, não só dentro das escolas, né? Fora, para que se tenha mais ampliação dentro das escolas, atuação, né? O PIBID seja mais amplo. Não sei ainda, talvez, que área, não sei ainda. Sustentabilidade, né? Talvez, não sei. Mas eu queria que fosse mais amplo. E que tivesse mais alunos também, Maura, eu concordo com você. Gente, eu queria dizer assim, que daqui a 10 anos, se Deus quiser, eu não vou mais estar na escola, né? Porque já tenho aí 35 anos de magistério, já é um tempo bem considerável. Mas eu quero muito que esses alunos que são PIBidianos hoje estejam ocupando o meu lugar de professora regente e estejam recebendo novos grupos de PIBidianos com o mesmo entusiasmo que eu os recebo, que o Fernando os recebe, que a Maura os recebe, que a Cíntia recebe.
Porque, gente, esse entusiasmo também conquista eles. Né? É assim, é aquilo que o Fer falou. A gente os trata como colegas, construtores ali da educação junto conosco. Então, eu quero muito que os pibidianos estejam ocupando os nossos lugares com o mesmo entusiasmo que nós temos. Né? Talvez a Cíntia esteja ainda lá na universidade, ela é uma parceira maravilhosa, uma parceira que confia tanto na gente, né? E que entrega, né, o trabalho para a gente de uma forma tão generosa. Obrigada, Cíntia. Quero aqui honrar você também e a confiança que você tem na gente como parceiros. É uma delícia trabalhar junto com você. Assim como é com o Fer, eu me lembro em 2014, a gente resolveu fazer um trabalho. Posso contar um pouquinho, Fer? Então, olha lá, a gente resolveu, os alunos, além das aulas de dança, além das aulas de arte na sala de aula, os alunos pediram para a gente ter aulas de dança. Então, era fora do horário. Era depois que terminava a aula. Depois das 5h40, a gente tinha um grupo de dança daí. E também para o turno da manhã, depois da aula, que terminava 10 para meio-dia, de 10 para meio-dia, 10 para 1, eu e a Cíntia ficávamos lá dando aula de dança para eles. Vejam bem, gente. E era muito legal. E a gente montava coreografia com eles. E eles quiseram montar Thriller do Michael Jackson. Gente, era uma galerinha. Então, eu tinha alunos do 6º ano, que tinham 11 anos, e eu tinha alunos do 3º ano, que tinham, então, 17, no mesmo grupo. Então, era um grupo muito heterogêneo. E os pibidianos daquela época fizeram um trabalho maravilhoso. Aí a gente fez figurino com eles, maquiagem, tudo com eles, e os alunos e pibidianos participando juntos, e a gente teve a honra de receber o Dancep lá. Eles foram, gente, se apresentar na quadra da escola. E eles tinham acabado de chegar da Europa. E eles fizeram uma apresentação linda, como eles fizeram lá na Europa, no chão da nossa quadra. Foram, claro, muito aplaudidos, mas assim, os nossos alunos do Colégio Ângelo Gusto se sentiram tão honrados, porque foram plateia como foram os europeus. Então, assim, gente, essa parceria, e assim, sempre que há apresentações do Dancep, eu sempre prezo por levar os alunos da escola para assistirem, porque eu acredito também que se a escola não oferecer esse tipo de oportunidade de atuação como plateia, em espetáculos de dança, de teatro, de música, eu gosto muito de levar os meus alunos, muito possivelmente eles não vão ter outra oportunidade. Se a escola não proporcionar isso para eles, vai ser praticamente impossível que eles tenham. Então, assim, a gente tem que oportunizar também essa prática de plateia deles, sabe? E, assim, a gente estando envolvido com a universidade, isso fica mais às nossas mãos, né? Então, isso também é uma área, né, que o PIBID pode ajudar bastante na escola, né, de oferecer essas oportunidades. Eu queria contar mais uma experiência que nós tivemos no Santa Gema. O conteúdo era teatro. E eu, bem louca, né, gente? Bem louca mesmo, porque eu não sou certa das ideias. Aliás, professor de arte não é certo, né, gente? Vamos combinar que a gente tem um pé bem fora da caixinha, né, gente? Às vezes os 2 pés, as 2 mãos, enfim. E eu resolvi, então, fazer um festival de teatro na escola, com as minhas turmas de ensino médio. E eu tinha lá 6 pibidianos comigo. Nós montamos um festival, gente, com 17 peças de teatro. E eles me ajudando a fazer figurino, a fazer cenário, a ensaiar as falas, trabalhar corporalmente os personagens. E daí, gente, nós fizemos, no final desse festival de teatro, que foi maravilhoso, eu imagino a experiência desses meninos, né? Desses meninos e meninas acadêmicos,
E depois nós fizemos uma entrega de Oscar, gente. Eu sei que o Oscar é para o cinema, mas nós fizemos para o teatro. Nós imprimimos estatuazinhas do Oscar assim, fomos de traje de gala, vestido longo, salto alto, maquiagem, cabelo arrumado, os meninos de terno ou de smoking, teve os meninos que foram de smoking, e nós fizemos a entrega do Oscar para o melhor ator, ator coadjuvante, melhor figurino, melhor roteiro, porque todas essas peças foram construídas pelos alunos junto com os pibidianos. Então, veja, gente, que riqueza isso. Eu, professora de artes visuais, eles, acadêmicos de dança, trabalhando com peças teatrais. E se eles não tivessem o PIBID, será que eles viveriam essa experiência? Talvez não, né, amados? E eu acredito que eles vão levar isso para a vida, sabe? Então, são coisas assim, experiências que a gente pode, até, de certa forma, patrocinar, né, para os pibidianos, que eles não encontrariam em lugar nenhum. Então, assim, viva o PIBID, viva o PIBID. Eu quero contar aqui que esse ano foi o Leonardo, né? O Leonardo, ele foi para uma aula de estágio que ele foi convidado como ex-estagiário, né? Para contar a experiência do estágio e tal. E ele começou falando do PIBID. Então, ele trouxe todo o PIBID, e eu não estava esperando isso, né? Porque eu estava ali na aula, e eu não estava esperando. E ele começou a falar desse amor, e o pessoal foi, sabe? E ele falou, não deixem de sair da faculdade sem participar do PIBID. Então, assim, ele começou falando do PIBID, daí ele foi para o estágio, né? O porquê enfim. Então, fica encarnado na história desse pibidiano, né? Todas essas experiências, fora toda a faculdade, mas fica assim na pele, na história dele, fica essas experiências que eles tiveram, né? Que eles têm, na verdade. Cláudia, peguei me veio as imagens de quando a gente foi dançar lá na quadra, né? E me veio principalmente a imagem deles dançando, do pessoal, porque nós nos sentimos honrados, porque nós fomos recebidos na escola com dança. E eu fico imaginando se todos os estudantes fossem recebidos na escola com arte, com criação, com afeto, com produção de sentidos que a gente faz juntos, né? Eu acho que a escola ela teria uma outra forma de ser vista pela sociedade, né? Então, eu acho que olhar para a escola nos próximos 10 anos, ao meu ver, é pensar em políticas públicas permanentes, é rever o processo de políticas de formação de professores e professoras, é rever o processo curricular das próprias escolas. A gente fala tanto em liberdade, tanto em emancipação, e a gente ainda estuda em escolas com muros, a gente ainda estuda em escolas que o primeiro, os alunos de 7º ano não se relacionam com os do 3º ano, e a vida, ela se costura numa complexidade que ela não é separada por idades, por conteúdo, mas a vida, ela se dá nessa mistura de tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu espero que nos próximos 10 anos, nós tenhamos políticas públicas permanentes, e principalmente essas políticas baseadas em fazeres, né, que já foram testadas, né, e que elas não mudem a rivalia dos governos, mas elas permaneçam pela importância delas existirem. Eu espero que cada vez mais o formato de universidade e educação básica, ele se transforme num só, que dentro de cada escola se torne uma universidade, e dentro de cada universidade se tenha uma escola, né? Eu espero que cada vez mais o meu colega de profissão, eu faça parte da formação dele e ele da minha formação permanente, né? Eu espero que cada vez mais nós tenhamos aulas de arte e matemática juntos. Eu espero que cada vez mais nós tenhamos aulas no que não estão centradas só no professor ou só no conteúdo, mas aulas que sejam construídas no seu processo ali, no seu fazer.
E eu espero definitivamente que cada vez mais a escola se abra para pensar diferente. Não só pensar ideologicamente, reflexivamente, mas que a escola seja diferente. E quando eu falo em ser diferente, gente, vocês já imaginaram se a gente tivesse os pequenos lá do 6º ano tendo aula com o pessoal do 3º ano? Tendo aula dos alunos do CEP, lá com o pessoal do Ângelo Busto, né? Que a gente pensasse que essas escolas têm que ser em movimento, que não dá mais para, em pleno século XXI, a gente pensar numa escola dentro de 4 paredes. Não dá mais, em pleno século XXI, a gente pensar só do impacto da tecnologia, sem esquecer que é o humano que cria aquela tecnologia, né? Então, eu espero que o PIBID ele ajude a gente a achar caminhos para que isso aconteça, né? E eu espero, de fato, que o PIBID não seja só um projeto, mas que ele seja fundamental no processo de formação de todo profissional, né? De todo profissional que escolhe a educação como forma de existir no mundo. A gente queria dizer que a gente podia ficar aqui horas relembrando e falando e achando soluções para a educação, né? E que eu acho que o que nos une é essa paixão, é esse afeto, é esse amor. O que nos alinhava, o que nos costura, né? É acreditar que a educação, que a arte, ela pode ser e ela é cada dia melhor. Ela pode ser e ela é cada dia uma forma de contribuir na construção, numa construção cidadã. Então, queria agradecer a gentileza de vocês, dizer que para mim é uma grande honra fazer parte dessa equipe que pensa o PIBID de dança na Unespar. Agradecer, Cíntia, a todo o conhecimento que você me move para aperfeiçoá-lo, para revê-lo e para criar junto. Agradecer a parceria com a professora Maura, né, ali dentro da nossa escolinha de arte, do nosso Colégio Estadual do Paraná, e também do Ângelo Augusto, né, Cláudia? Agradecer a nossa parceria em todos os espaços que eles se conectam a gente. Então, queria agradecer vocês, né? Mulheres que estão aqui comigo compartilhando esse momento. E eu espero que esse seja só um primeiro momento, que a gente possa ter outras conversas com os nossos colegas de profissão, seja eles já formados ou em fase de formação, e que o PIBID não tenha vida longa não, Maura, que ele tenha vida permanente, que ele seja permanente, e que nenhum governo, que ninguém questione a sua existência dentro da escola, porque ele é uma possibilidade testada, comprovada, né, de formação continuada nossa, de formação da própria escola e da formação desses futuros professores e professoras. Então, eu espero que o PIBID seja permanente e que ele chegue a todos e todas. Então, queria só agradecer vocês e dizer que a gente tem que voltar, tomar um café e conversar, e que isso seja de preferência dentro das nossas escolas, né, com os nossos alunos, com os nossos PIBIDianos, né, e que eu acho, Cláudia, como você disse que você já está numa fase de transição, que a escola precisa pensar que ela não pode perder a Cláudia. A gente precisa entender que a Cláudia tem que estar dentro da escola ao longo de toda a sua vida. Escola não é só até os 17 anos que o aluno tem que ser jogado para a universidade, não. Eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer as pessoas para dentro da escola. Eu quero que a Cláudia continue na escola, que a Cíntia, quando ela se aposentar ou terminar a fase dela na universidade, que ela venha para a escola e que a gente também esteja nesses outros lugares, né? A escola tem que estar aberta, gente. Ela tem que ter mecanismos de entrada para todo mundo que quiser estar ali dentro, né? Porque estar dentro da escola é estar dentro da sociedade e vice-versa, né? Eu penso nessa direção aí, e que por mais que seja difícil, eu acho que o sonhar e o imaginar a arte ainda nos permite. Enquanto ela nos permitir isso, nós sejamos resistentes, né? E presentes nas invisibilidades da arte, mas nas presenças da vida. Então, só tenho que agradecer vocês. Obrigada, Fernando, por essa experiência e por estar com as Maura, com Cláudia e com você. Muito obrigada mesmo. Um grande prazer ter participado aqui dessa mesa, e venham para a escola, como o Fer falou. Venham visitar a gente, venham ver o trabalho maravilhoso que a gente faz. Venham estar conosco.
Eu agradeço também, Fernando, professora Cíntia, professora Cláudia, né? Aos pibidianos que provavelmente vão assistir esse vídeo, eu agradeço a todos eles, os que estão e os que serão, né? E os que já foram, que eles venham, sim, para a escola, que eles venham, sim, reconhecer aquela escola que um dia eles estiveram, conhecer aquela que um dia eles estarão, e concordo com o Fernando. O PIBID não é um projeto, o PIBID é um programa, né? É um programa certificado e aprovado. E é muito bom fazer parte desse programa. Obrigada pela oportunidade, Fernando. Você é um exemplo de professor, de pesquisador, de colaborador e de amigo. Obrigado, Mauro. Obrigada. Vocês que me inspiram a cada dia. Obrigado, gente. A gente deixa aqui o convite para que vocês prestigiem toda a programação do 4º Seminário e Mostra de Dança, Dancep. Agradeço especialmente toda a nossa equipe de profissionais da Escolinha de Arte, do Colégio Estadual do Paraná. Mais uma vez agradeço a todos os nossos parceiros, a universidade, e que vida permanente ao PIBID, né, que nos inspiram, que nos levam a pensar a educação de forma diferente e que a gente possa ter outros momentos como esse. Pessoal, muito obrigado e até breve. Um grande beijo, um forte abraço e até breve.